coisa pra falar pra vocês. Que é isso, pessoal? Não vejo a coisa assim. Sujinho tava mais legal. Talvez seja até melhor pra vocês, mas quando eu me vejo e não sinto o meu cheirinho... Eu me sinto tão igual. Mas o que há de mal em ser assim não mal, se já existe a solução? Ha! Pois pra quem tem medo de tomar banho, Flanjinha inventou essa mágica poção. O cascão, vejam só, ficou limpinho e com cheirinho bom. Estou horrível. Que cheiro de sabonete. Olá, estudantes! Eu sou a professora Débora Matina e por aqui, vocês já conseguiram perceber pelas imagens, teremos assuntos bem interessantes. Vamos começar com as histórias em quadrinhos. E quando falamos em histórias em quadrinhos, ou HQs, logo lembramos daquelas super divertidas que lemos em gibis, não é mesmo? Assim, histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência em quadros, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas. Vocês sabem? Como, por exemplo, enredo, que constitui um relato de fatos vividos pelos personagens e ordenados em sequência lógica e temporal. Possuem personagens, que podem ser qualquer ser atuante de uma história. Apresenta o tempo, que refere-se à duração das ações da narrativa, e o desenrolar dos fatos na história. Temos o lugar, ou seja, o local onde a história se desenvolve, que pode ser uma fazenda, uma cidade, uma praia, etc. E o desfecho? Bem, o desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Estudante, as histórias em quadrinhos apresentam uma linguagem verbal, ou seja, de palavras escritas ou faladas, e também fazem uso de linguagem não verbal, que é aquela que não utiliza palavras. Ela é representada pelas figuras, pelas imagens e pelas expressões faciais dos personagens. Ou seja, podemos dizer que a história em quadrinho tem a linguagem mista. Nas HQs, os artistas eles utilizam vários recursos gráficos com qual objetivo? Com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são utilizados balões com textos escritos. Estudantes, o formato desses balões também transmitem intenções distintas, ou seja, transmitem intenções diferentes. Balões com linhas contínuas, eles sugerem uma fala normal. E já os balões com linhas tracejadas, aqueles tracinhos, né? Eles indicam o quê? Sussurro. Que pode estar falando o quê? Que o personagem pode estar falando baixinho. E os que apresentam contornos em forma de nuvens? Eles apontam pensamentos. Temos também os balões com traços pontiagudos. São utilizados para indicar gritos. Estudante, outro recurso bastante utilizado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Temos aqui o exemplo, aqui na tela, o BUM, representando o quê? O som de uma explosão, é uma onomatopeia, e muitos outros. Também é bastante explorado o uso de letras de vários tipos, né? Sinais de pontuação, sempre o quê? Buscando a interação com o leitor, ok? E agora eu vou apresentar alguns personagens famosos das histórias em quadrinhos. Sei que vocês conhecem eles. Bem, quem já não viu ou não leu uma história com esse personagem aqui? Bem, ele é um gato de cor caramelo, listrado, muito folgado, preguiçoso, guloso, viciado em café, amante de televisão e, acima de tudo, sarcástico. Adora chutar ode, assim como arrotar, caçar pássaros e carteiros. O seu prato favorito é lasanha. O nome desse personagem é Garfield, uma das estrelas do gibi. Sua primeira publicação em português, estudantes, aconteceu em 19 de junho de 1978. Agora, um dos melhores lutadores do mundo.
Ele conhece inúmeras técnicas de combate corpo a corpo, mesmo sem ter superpoderes. Porém, graças ao soro do super soldado, é dono de força, agilidade, resistência, reflexos e capacidade de cura superiores aos dos seres humanos normais, acreditem? Estamos falando do Capitão América, outra estrela dos gibis, presente nas histórias em quadrinho desde dezembro de 1940. Acredito que você, estudante, já conheça o personagem aqui na tela. Thor é virtualmente um deus de outra realidade, possuindo vastos poderes. Desta maneira, possui uma enorme força e velocidade sobre-humanas. Também é capaz de controlar elementos da tempestade, gerando trovões, relâmpagos, raios, furacões e geadas, além de possuir armas poderosas como o martelo mágico. Sua estreia nos quadrinhos, aconteceu em agosto de 1962. Nosso outro personagem dos quadrinhos é o Hulk. Ele possui grande resistência física, tornando-o próximo da invulnerabilidade. Falei até devagar. A pele dele suporta balas, explosões, altíssimas e baixíssimas temperaturas. Ele pode sobreviver no espaço e já sobreviveu a uma reentrada na atmosfera terrestre. Então, é melhor não cruzar o seu caminho, pois, como dizem, ele não está para brincadeira. As histórias do personagem Hulk são publicadas desde sua criação, ano 1960. E essa famosa turminha aqui, estudante, que possui uma baixinha muito brava, uma amiga comilona, um garotinho que tem problema com o banho, outro com dislexia, que troca o R pelo L. Vocês já sabem quem são. Claro que sim, é a Turma da Mônica, obra de Maurício de Souza. Estudantes, agora vocês já conhecem um pouco das histórias em quadrinhos, então vamos falar sobre a origem das histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Intitulava The Yellow Kid. Narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York. Comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo, questões raciais e urbanas. É importante destacar, estudante, que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempo serviram como influência para a criação das HQs, como, por exemplo, as pinturas do século XIV nas igrejas católicas, contando o quê? A Via Sacra. Nelas, estudante, é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo, através de desenhos feitos de forma o quê? De forma sequencial. Então, elas serviram de inspiração. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho, idealizada pelo artista Renato de Castro. Teve como personagem mais popular o Garoto Chiquinho, mas foi apenas em 1960, estudante, que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Mas, infelizmente, em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar. E só voltou a ser publicado novamente em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje, estudante, ela é publicada em mais de 40 países. Presta atenção, é muita coisa. E traduzida em 14 idiomas, um verdadeiro sucesso. Acompanhe então a evolução da personagem de 1963 a 2013. E agora, um pouco das histórias em quadrinhos pelo mundo. Bem, as histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem várias personagens emblemáticas. Uma delas é Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964.
Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e também na Europa. Mafalda tornou-se um símbolo argentino. Agora vamos acompanhar a leitura nessa tirinha da garota de aproximadamente 6 anos de idade, que possui um pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. E aqui na tirinha, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o ano anterior. E Mafalda surpreende com a seguinte resposta: eu aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. E de fato, Mafalda traz uma fala bastante reflexiva, pois somos nós, estudantes, que precisamos abandonar velhos costumes para viver o novo. Para viver o quê? A mudança. Acompanhe comigo agora a história de onde vem o papel. Cebolinha, o que você está fazendo? Perguntou Magali. Treinando para ser um ótimo desenhista. Não basta ter o dom, é preciso treino e dedicação, respondeu Cebolinha. Tô falando desse monte de papel. Quer acabar com as árvores do planeta? Questionou Magali. Mas o Cebolinha tinha uma resposta surpreendente. Acompanhe. A professora falou que o papel é renovável, é feito com árvores plantadas para isso. Super animada, Magali responde: jura? Existem fazendas de plantação, como as plantações de milho, soja, cana-de-açúcar, disse Cebolinha. Uau! Isso me deu uma grande ideia. Quando crescer, vou plantar árvores. Também goiabeira, macieira, laranjeira, e saiu a Magali, já imaginando um pomar cheio de frutas. Essa Magali, bem, deixa eu recolher esse papel. Depois que uso os 2 lados, levo tudo para o lixo reciclado. Enfim. E agora eu quero te fazer uma pergunta, estudante. Você sabe o que é uma tirinha? Bem, a tirinha é um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempos. E tem esse nome porque parece um recorte, uma tira de jornal. Por isso o nome tirinha. As tirinhas são histórias curtas, com leitura muito atraente. Essas histórias são contadas através de quadros, geralmente 3 ou 4 no máximo. As tirinhas, assim como as HQs, elas apresentam linguagem mista, formadas pela linguagem verbal e não verbal. Vamos relembrar? Enquanto a linguagem verbal é representada pela fala dos personagens, a linguagem não verbal é representada pelas figuras, pelas imagens e pelas expressões faciais dos personagens e também tudo que compõe a cena, como aqui na tirinha. Magali, posso perguntar por que tem uma batata no seu anzol? Magali responde: claro, é que de repente me deu uma vontade louca de comer peixe com batatas e resolvi economizar tempo. Vai entender. Veja agora um exemplo de linguagem não verbal. Então, observem, estudante, a sequência das cenas. É importante observar quadro a quadro. Assim você descobrirá o desfecho da história. Esse cachorro é esperto, hein, estudante? Outro exemplo de linguagem não verbal são as expressões dos personagens, como aqui nos exemplos. Observem. É muito comum encontrar nas tirinhas as onomatopeias. Vocês lembram o que é? Já foi dito na aula de hoje. Onomatopeia é uma forma de reproduzir um som por meio da escrita. Então, nós podemos reproduzir sons de animais, sons da natureza, barulhos de máquinas e muitos outros sons e barulhos que aparecem na tirinha de forma escrita. Agora vamos observar uma tirinha. Notem que ela possui uma onomatopeia no segundo quadrinho. Ela está representando o som do trovão. Consegue observar aí? Estudante, na maioria das vezes a tirinha se apresenta na forma de humor, mas podemos encontrar também conteúdo social e reflexivo, como é o caso da Mafalda. Agora vamos falar nas tirinhas a questão dos balões. Os balões de fala das tirinhas seguem a mesma característica das histórias em quadrinho,
Balões de fala possuem linha contínua. Balões de sussurro ou cochicho são tracejados, ou seja, cheios de tracinhos. Balões de grito ou espanto são representados por traços pontiagudos. Já os balões de fala eletrônica, olha a diferença aí, balões de fala eletrônica, eles são utilizados para representar alguém falando lá no rádio ou lá na televisão, no computador, no telefone celular ou tablet. Pode indicar o que os personagens estavam ouvindo naquele momento em que a cena acontece. Observe a diferença nesse balão de fala. E é isso. Agora vocês já sabem o que são histórias em quadrinhos e as tirinhas. Nossa aula foi super tranquila. Preparamos na aula Indicação Literária, lá na plataforma de atividades, um acervo especial para você, estudante do 6º ano. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno e salve o link no seu computador ou celular, pois periodicamente novos gibis serão acrescentados. Você também pode apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Esse QR Code abre totalmente a plataforma de atividades para você exercitar. O nosso canal do YouTube é SMedGV. Temos outros vídeos esperando por você. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!